Começa agora o Mulheres Seguras Podcast, onde a força, a experiência e a elegância estão reunidas em um só lugar. Eu sou Francilene Vargas. Eu sou Giane Delgado Gomes. Juntas somos Mulheres Seguras. E hoje nós temos uma convidada que, além de ser uma amiga, é uma mulher que eu admiro demais pela força, pela coragem, pelo poder de decisão que essa criatura tem. Ela é impressionante. Ela é uma mulher, aquelas que inspiram outras mulheres. Eu não vou falar o que ela faz, porque eu quero que ela mesma conte para vocês. O nome dela é Adriana de Paula. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. Que honra estar aqui com vocês. E depois dessa apresentação, a gente fica até com vergonha. Você merece. Ai, muito obrigada pelo carinho. Obrigada por me permitir fazer parte desse ecossistema de mulheres fortes, empoderadas. Mulheres seguras. Seguras. Exatamente. Se apresenta pra gente, pro nosso público. Então, eu sou Adriana de Paula, sou policial penal há 14 anos. Fui a primeira mulher a ser diretora da penitenciária agrícola. Enfim, tem alguns cursos operacionais dentro da minha carreira, mas 2 cursos que são, destaque, que é o curso de intervenção penitenciária na DIPOI, que é a Diretoria de Operações Penitenciárias no DF, que pouquíssimas mulheres conseguiram ali formar. Eu creio que sou a única do estado de Roraima e talvez até do norte com esse curso. Que impressionante. E também sou especializada em escolta prisional, que foi pela FTIP, que é a Força de Intervenção do DEPEN. Então, essa mulher Parabéns. elegante, bonita, que linda na nossa frente, é uma mulher que lida no sistema prisional com os detentos. Hoje a gente chama reeducandos, né? Continua chamando reeducandos? Sim. Reeducando, gente. Só que a Adriana, ela entrou no sistema penitenciário numa fase que era completamente diferente do que hoje a gente tem. Hoje existem processos, existem sistemas de controle, só que naquela época, né, Adriana, como era a penitenciária quando você assumiu? Exatamente. Hoje, o sistema prisional, a gente pode afirmar que está controlado, nós temos ali, de fato, procedimentos. Qualquer pessoa que hoje adentrar o sistema prisional, seja uma autoridade, um visitante, um familiar, um advogado, todos eles têm um protocolo para entrar naquele local, Boriscão, raio-x corporal. Enfim, tem toda uma rotina que ali acontece. O interno, a pessoa que está ali privada de liberdade, também tem um procedimento de convívio. Existem regras de convivência já totalmente planejadas, mas nem sempre foi assim. E quando eu entrei no sistema prisional, há 14 anos atrás, bem novinha, a situação era complexa, era um ambiente totalmente sem controle. De fato, não havia ali o Estado, Havia um monte de pessoas empilhadas e faziam o que queriam, não tinha controle, e entravam e saíam quando bem entendesse do sistema prisional. Olha só, olha o que ela está dizendo. O preso, naquela época, ele entrava e saía do sistema quando ele queria. Como é que era a rotina? Vamos lá, você chegou lá para o teu dia de trabalho, como que funcionava? Para as pessoas entenderem como que era o cotidiano de vocês com esses presos sem controle. Então, quando a gente assumiu o sistema prisional, eu lembro que a primeira vez que eu fui na penitenciária, eu queria ver tranca, eu queria ver grades, eu queria ver pessoas encarceradas. E quando eu cheguei, eu encontrei uma colônia, Encontrei pessoas soltas, transitando com celular, fumando, e era um verdadeiro caos. E foi muito assustador quando chegamos ali naquele ambiente. Os policiais, na época, que eram chamados agente carcerário, eles não podiam adentrar na unidade, de fato, a não ser que fosse liberada. Tinha toda uma estrutura, tinha uma estrutura hierárquica entre os presos, de liderança, de líder de ala, e era aquele líder que autorizava ou não o policial entrar para fazer o serviço, seja para pagar um alimento ou para prestar um auxílio, uma assistência. Era um ambiente totalmente diferente. Então, o preso controlava a cadeia. O preso controlava a cadeia. Se algum preso precisasse de assistência, atendimento médico, ele era trazido até onde estava o policial penal. Naquela época, a gente prisional. Então, a gente não entrava ali sem avisar, Era
Era totalmente Nossa. controlado por eles. A gente tem umas imagens, Adriana. Eu vou pedir para colocarem umas imagens enquanto você vai falando, porque é tão surreal que as pessoas talvez hoje não consigam entender, porque hoje já houve uma reforma, já é outra Sim, realidade, outra né? realidade. Vamos mostrar para o pessoal. Deixa eles prepararem aí. Vamos mostrar para o pessoal as imagens. E aí você vai falando, Sim. vai mostrando. Eram residências, era como se quando fossem nós chegamos residências. no sistema prisional, eu lembro que a minha mãe, muitas vezes eu saía do plantão e ela dizia, como é que foge tanta gente? Às vezes a gente saía e recebia notícia pelo jornal de que fugiram 60, 30 pessoas. E a minha mãe dizia, mas o que acontece? Vocês deixam eles fugirem? Só que aí vocês vão ver aqui pelas imagens que, de fato, não havia um presídio. Não havia uma estrutura. Isso aqui era o quê? Eram os 2 blocos? Isso aí já eram os blocos Os da blocos. unidade, né? Uhum. Que aí funcionava o preventivado, Não tinha portas. fechado. Era essa a entrada. Existia só a entrada ali, alguns lugares, algumas celas havia grades, outras não. Ou quando tinha grade não tinha cadeado, sabe? Ficavam livres dentro Ficavam dessa livres, área, né? livres, Aham. totalmente Pode livres. passando. Aí. Olha só, aí já tinha um planejamento, né? De Uma construção. mini estrutura de construção. O Estado estava fazendo essa obra? Algumas o Estado, né, era responsável, outras os próprios presos. Havia situação em que os presos construíam suas Pode celas. falar. Pode ir passando. Aí também, né? Sim. Também, Aí você vamos vê lá. que eles transitavam, tá, nessa construção. Então era um ambiente que era possível de se esconder. Então Mato. acontecia, imagina só, você entra para fazer seu Lixo. serviço, né? E aí A comida era servida e eles jogavam a marmita aí, né? sim, Eu lembro de uma época que eles fizeram uma greve que eles se recusaram por causa da comida, eles se aham. recusaram a comer. Eu acho que E eles vai ter. jogavam a comida No no corredor. corredor e virou como não dá para descrever, Adriana? Eu acho que Os vai bichos parecer começavam aí. a subir pela Foi parede. preciso nessa época o exército entrar para Exato. ajudar na limpeza, porque não Puxa. tinha como ninguém entrar. O tanto de bicho De que tinha. bicho, Aqui, ó, de- foto do túnel. O túnel era o que tinha de mais comum na penitenciária. Até nesse ventilador período. colocava no túnel para facilitar. Pra Pra circulação venti- de ar. De ar, exatamente. Então, era uma era- estrutura bem... Olha só, aqui era a favela, né? Isso é aqui o é o pátio. quê? É o pátio da penitenciária Essa agrícola. área aí, se eu não me engano, era a cozinha, né? Que era Ah, onde ficavam sim. os presos que em tese tinham medida de segurança, Sim, que não podiam exatamente. entrar. Então, do muro para lá era o regime fechado. Pode voltar só um pouquinho aqui? Volta para nós, por favor, só mais um. Aí. E aí, ó, da muralha para lá seria o fechado, o cadeão. Ah, E aqui sim. seria, por exemplo, os parentes de policiais, Policiais. ex-policiais, sim. pessoas que hoje a gente Ameaçados. denomina, Ficam ala de segregados. segurança. Ala de segurança. Ala de E aí segurança. eles mesmos davam o jeito de construir seu barraco. E aí tinha aqui Virou sua uma hortinha, favela, né? era uma favela. Pode passar. Pode passar, por favor. Aham, mais uma. Aí, Aí. mais uma imagem E dessa. brincando. Aqui, ó, foi Olha só, aqui Liberdade. provavelmente construído por ele. Você já vê que esse aqui Esse era aqui de tinha tijolinho, um poder né? aquisitivo maior. Ele já conseguia ter uma tijolo. casa em alvenaria. Olha. Mais um túnel. Isso é túnel de fuga, né? Túnel de fuga, era muito comum. Pode passar. A gente até afirma que a penitenciária nessa época era como um queijo suíço, É, né? Que era exatamente. cheio de de buracos. túnel. Aqui, Essas são as famosas escadas, a né? escada era muito comum. Todo final de plantão, todo plantão era encontrado escadas. Eles sempre tiravam de cima do telhado para construir essas escadas. Aham. Outra da construção. Construção. Vamos lá, Vamos lá. vamos passando. Pode passar, por favor. Aí eram as armas armas artesanais artesanais feitas que eles de faziam. todo tipo de material, né? Desde Madeira, ossos, inclusive, né? Acrílico, madeira, aham. assim, acrílico, marmita, enfim. Aí já Aí foi já quando começa as obras, as construções, né? tirar os E barracos, aí, isso, já. foi tirado os barracos. Essa fase- Você já vê que já tem uma muralha mais, né, fortalecida. Exatamente. Já tinha intervenção aí nessa fase? Sim, nessa fase já tinha intervenção. Mais escada. E nessa fase que vocês
participaram da transição, vocês foram qualificados até que vocês recebessem o sistema? Isso. Quando a força de intervenção chega no estado, ela vem com todo um aparato, tanto de efetivo, né, que se eu não me engano na época foram quase 200 homens usados, e fora material bélico, que eles trouxeram muito armamento, muita munição, de efeito moral, elastômero, coisas que a gente nunca nem tinha visto até então. Mas o que desencadeou a vinda dessa intervenção? Foi logo após a crise que nós tivemos ali, que houve aquela chacina que mais de 33 pessoas, né? 33 mortos. Vamos lá, talvez foi em 2012, não foi? Não, a chacina foi em 2016. 16, 17. Naquela época, praticamente, né? Exatamente. Naquela época, eu lembro que o sistema era muito dominado pelas facções, né? Então, eles se matavam ali dentro e, como não havia nenhum controle, eles controlavam o sistema e controlavam a rua, quem morria lá dentro e quem morria lá fora também. Então, para a gente era um terror, porque a ordem era um trânsito muito simples. Mandava matar, prendia, mandava assaltar e era dessa forma. E não havia respeito nenhum. As ordens eram tanto para matar autoridades, pessoas da segurança pública, quanto entre eles mesmos. Eram encontrados com frequência. Era rotineiro abrir o jornal e você ter notícia de alguém que foi encontrado, né, em sem situação, cabeça, assim, de esquartejamento, de morte com tortura, tribunais do crime. Tribunais do crime, os famosos tribunais do crime. E aí, eu não me recordo mais aqui, Adriana, sobre os 33, como começou. Você lembra como começou a morte dos 33? Foi uma briga entre eles? Não, na verdade, ali foi um período de implantação, né, das organizações criminosas de fora do Estado, porque até então nós tínhamos aqui uma organização que predominava, que era o comando da maioria, que eram os presos que eram daqui do Estado. Sim. Quando essas organizações criminosas oriundas, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, chegam no Estado, eles vêm para implantar ali uma doutrina, implantar ali um regulamento deles próprio. E os presos que estavam aqui não queriam, né, essas pessoas de fora mandando agora na unidade. E aí começa uma guerra entre eles. Então começou ali. E a gente tem conhecimento de filho que tirou a vida do pai. Por ordem do comando. Então, foi, na verdade, uma eliminação através da morte. Era, né? para mostrar o poder. Chegamos e facções. Agora quem manda somos nós. Foi um momento de implantação de fato, né? Porque ele já tinha ali um movimento de batismo, já havia ali um movimento de crescimento, de angariar pessoas tanto na rua quanto dentro do presídio. Só que agora eles não queriam mais dividir o espaço. Agora eles queriam dominar. Mandar no sistema de fato. E eu lembro que após a chacina, foi um ambiente de terror mesmo nesse dia. Os corpos não era possível serem identificados porque eles foram tão mutilados, né? Tamanha brutalidade. Eles foram identificados pelas marcas, pelas tatuagens, né? Então, foi um período assim de trevas mesmo, horrível no sistema. E aí veio, a partir daí, começou assim, não, agora não é possível mais permanecer, não tem mais jeito. Não havia mais jeito, o Estado demonstra-se naquele momento totalmente sem possibilidade de manter, né, de fazer alguma coisa, então é solicitado o apoio, né, do governo federal. E aí mandou essa tropa de especializados, que é composto, a FTIP, ela é composta por operacionais de diversos estados e essas pessoas vieram para cá já com essa capacidade técnica, intelectual e com todo esse aparato, né, bélico, estrutural. E que vocês não tinham. Não tínhamos nada, não tínhamos cadeado, não tínhamos estrutura. Não tinha doutrina, não tinha protocolo. Nada. E aí vocês trabalhavam como? É assim, eu acho que é assim, então a gente faz assim? Era na base do agora, o que a gente faz? Ai, não sei. Liga para um, liga para outro. E a gente dava o jeito e era com muita vontade. Porque havia muita vontade por parte dos agentes penitenciários naquele período de fazer alguma coisa, só que a gente não tinha nem a capacidade técnica, nem a estrutura e nem apoio de ninguém para fazer aquilo. Então era muito tipo, vamos ver o que dá, vamos fazer aqui.
e fazia. Trabalho no escuro, Trabalho no escuro. E aí, quando a FTIP vem, traz toda essa estrutura e é quando a gente tem a oportunidade de aprender. Então, foram ali naquele período, fomos capacitados, fizemos diversos cursos aqui, né? Teve curso de escolta, teve curso de intervenção, de armamento e tiro. Hoje, a Polícia Penal totalmente estruturada. Hoje, nós temos instrutores de TTML, instrutor de canil. Hoje tem tudo, né? É outra realidade. Eu ouso dizer, e sou suspeita de dizer que nós temos hoje uma das melhores polícia penal do país. Do Brasil. Que incrível. Como que incrível. mudou, como muda, né? E isso foi tão simples, né? Sim. Bastou alguém olhar e Vontade. investir. Porque o que faltava, de fato, era o Estado ali dentro. Porque nós Sim, não tínhamos sim. o Estado ali dentro. Adriana, desculpa. Imagina. E aí a gente falou todo esse cenário horrível, tanto para eles que estavam lá, como para vocês que trabalhavam e para as famílias que deviam ficar angustiadas com isso tudo, né? Claro. E aí, depois disso, você foi nomeada primeira diretora Isso. da PANC Mulher. Exatamente. Conta para nós como que isso aconteceu Uau, e que orgulho. como é que foi esse desafio na Por sua isso que vida? ela veio aqui, gente. Então, foi um desafio, né, muito grande na minha vida profissional e pessoal, porque não tem como, né, você desvencilhar uma coisa da outra. Sim. Mas eu tinha voltado de Brasília, tinha feito o curso lá na DIPOI, né, de intervenção. Então, eu voltei com a mente aberta e disse, eu quero isso em Roraima, eu quero poder ver o sistema controlado. Quando a gente teve a oportunidade em Brasília de operar nos presídios ali, e eu fiquei encantada com o que eu vi. Era um balé. O policial penal entrava e já via, os presos já sabiam o que fazer. Iam tudo Adestrados, automaticamente, sentava com a mão na cabeça no fundo da cela. E eu vi aquilo tudo e dizia assim, isso é possível. A gente Sistema Bukele aqui. A gente consegue fazer isso em Roraima. E para algumas pessoas, quando eu cheguei e contei o que eu vi lá fora, disseram, isso é loucura, não tem como fazer aqui. Esses presos aqui não tem mais jeito. E aí deu muito certo, porque quando eu entro para assumir a direção foi o período também de intervenção, o período que a FTIP estava aqui e eles tinham a estrutura, tinham o material e eu tinha a vontade de fazer perfeito. a diferença. Sim. E eles tinham a doutrina, né? E já tinha a doutrina, porque eles também tinham a experiência de ter passado por outros estados fazendo isso. E deu muito certo, conseguimos implantar o procedimento, né? Hoje funciona o mesmo procedimento que é adotado na PAN, que é adotado em qualquer unidade do estado. Então, se você for lá em Rorainópolis, é o mesmo. vai ser, aliás, é São Luís, né? São Luís. Se você for lá em São Luís, é o mesmo procedimento, é um balézinho, a forma de entrar, a forma de agir, a forma de verbalizar, tudo bem organizado. Adriana, tem uma coisa que as mulheres que assistem nosso podcast, na verdade, os homens também assistem nosso podcast, mas ele é muito voltado para o público feminino. Você falando aqui, você veio de um treinamento e você disse, eu quero fazer isso. E quando geralmente as mulheres, quando elas querem fazer algo, vem uma pergunta muito clara na nossa cabeça. Será que eu estou pronta? Será que eu dou conta? Isso veio para você porque às vezes a gente paralisa tanto achando que precisa estar pronta e não começa. Eu tenho certeza que você não tinha essa certeza de que você estava pronta, mas você foi lá e aceitou o desafio e fez. É isso. Foi isso que aconteceu com você também? Eu acho que a gente nunca vai se sentir preparada para Nunca, nada. exato. Gente, é isso. Você nunca está preparada. Você É só autossabotagem, né? Exatamente. Isso aí acontece sempre. E eu acho até que o segredo está nisso, porque quando você se acha grande o suficiente e pronto o suficiente, você acaba sendo ludibriado pela soberba. Pela soberba. E enganado, né? Então, assim, é até bom quando você não acha que está preparado para determinada situação, porque você vai se cobrar mais, você vai se buscar mais, vai buscar ler, estudar, se capacitar. Então, não aconteceu, não foi diferente comigo, foi a mesma coisa. Eu não me sentia preparada. Quando recebi o convite, eu dizia, tem muita gente melhor, tem gente mais capacitada. Mas aceitei o desafio, fui lá e fiz o meu melhor, busquei fazer, né, dentro da legalidade, tentando implementar dentro do sistema não apenas um procedimento, mas também
ter um olhar humanizado, entender que aquilo ali envolve, que o sistema prisional envolve o familiar, envolve uma autoridade, envolve não só o apenado, não só aquele que cometeu um delito, não só aquela pessoa que cometeu um crime e que, às vezes, nós, como cidadãos, a gente quer que ele seja punido com o máximo de rigor, mas que por trás dele tem um filho, por trás dele tem uma mãe, família, né? claro. Enfim, então a nossa abordagem não era apenas operacional, mas também humana, né? Tentando olhar todos esses viés que envolvem o sistema prisional. E é interessante você falar isso até pela sua formação. Você é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Penal e pós-graduada em Direitos Humanos. Exatamente. Né? Direitos Humanos é um dos itens da sua pós-graduação, né? É muito interessante isso, porque muitas vezes, foi o que você falou, a gente é tão rigoroso em relação ao julgamento dos outros, principalmente de uma pessoa que comete, de fato, um crime. Então, eu vejo assim, nossa profissão, nós somos delegadas. E a gente está ali, porque a gente consegue já entender muito bem que nós não somos justiceiras, né? É um outro papel. Nós temos um papel técnico de identificar a autoria, materialidade, tentar realmente fazer com que o crime seja reduzido, prevenções, repressões. E vocês estão ali para cuidar da pessoa que está cumprindo pena. Né? Então, assim, ninguém está ali para açoitar ninguém, para estar implementando castigo, que eu acho que isso tudo que é o lado muito ruim, né? O lado perverso dessa história, porque é um trabalho muito digno, porque todo mundo, na verdade, do sistema, eles estão trabalhando por acreditarem que aquelas pessoas que estão ali dentro, elas vão ter uma outra chance, elas vão ter um tempo ali segregadas porque não deu para ficar em sociedade, vão ter que cumprir a sua pena, mas que merecem voltar para a sociedade. Exatamente. E voltar da melhor maneira, porque o que adianta elas voltarem depois delas terem sido tratadas como lixo, né? Como sai pior. Sai muito pior. Eu costumo usar na minha... Foi excelente a sua fala. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar em instrução para outros policiais penais, seja num curso de formação ou num curso de especialização, por mais que seja um curso operacional, né, que às vezes a gente tende a falhar querendo incutir naquela pessoa só a rusticidade. Existe muito isso e a gente passou por esse processo. A minha turma mesmo, nós não fomos ensinados o trato com o apenado, o trato com o familiar. Pelo contrário, a gente foi ensinado que se é muito bonzinho, desconfia. Se está sendo elogiado pelo preso, desconfia. Se é elogiado pelo familiar do preso, desconfia. Nós fomos ensinados assim. Então, hoje... foi feita uma desconstrução disso. E hoje eu uso, na minha fala, quando eu estou ministrando, é que o preso, a pessoa apenada, ele tem que te olhar e ver em ti um cidadão. Então, quando eu entro para o meu plantão, eu quero ser um exemplo de cidadão. Talvez esse preso, talvez essa pessoa que está hoje lá, que delinquiu, que cometeu um delito, ele não teve um exemplo. Talvez ele venha de uma família totalmente desestruturada, né? Sem pai, sem mãe, criado na rua, sendo violentado, passando por diversas situações. E aí, o objetivo o preso olha para esse profissional e diz assim, tá, então aí vai um cidadão. Isso é ser cidadão, é ser íntegro, é ser honesto, é ser probo, é ser legal, não legal no sentido de bacana, mas trabalhar na legalidade. Sim. Então, até minha forma de falar com o apenado, eu busco não usar palavras. Isso mudou. Ser respeitosa, né? Isso mudou, ou seja, foi uma desconstrução de como você era no início, porque você não tinha sistema nem protocolo, para agora houve uma ruptura desse comportamento. Com certeza. Quando eu cheguei, na minha cabeça era zero. Era truculência. Zero. Fala comigo não sou tua amiga não. E hoje a gente entende que o interno, mão na cabeça, o interno. Então, há um tratamento, outra postura, né, mais técnico, mais respeitoso, especializado. Você não precisa falar palavrão, xingar ninguém. Exato. Então, hoje a gente entendeu que
Não, ser operacional não é ser mal educado, ser operacional não é chamar palavrão, Isso mas mesmo. é você ter um trabalho respeitoso e pode ter certeza que o interno, a pessoa que está ali privada de liberdade, ele tem um senso de justiça fora do comum. É verdade. Tá? Então, é incrível. Se ele fizer algo errado e você cobrar no sentido de, olha, hoje você não vai poder fazer isso por isso. Ele fala, não, sim, senhora. Tá certo. Sim, senhora, você tá certa, eu falhei, me desculpa. Agora, se você cobrar algo que não aconteceu, ele vai guardar aquilo pro resto da Ele não vida. esquece nunca Não mais. Que esquece. engraçado, Adriana, você tocou num ponto que... Eu acho que é o mesmo ponto que eu ia tocar. Assim, muitas pessoas perguntam pra nós, né? Exatamente isso assim, que eu você ia não tem falar. medo? Você não Isso. tem medo? Não tem medo? Que é a mesma coisa de vocês. Vocês Claro. também estão trabalhando com eles, E né? eles sabem o nosso nome, Sabe. conhecem o nosso andar. Sabem. Eu entro na ala, eles sem me ver. Dona Adriana, Ele sabe como você pisa. Sabem. Seu piso. Não, sabem. E assim, o que eu sempre falo para todo mundo é isso. Eu não tenho medo, porque já estão fazendo sinal que vai acabar nosso bloco. 2 minutos. 2 minutinhos, estamos terminando. tava Vamos? tão Já bom. já a gente continua. E assim, eu sempre falo que você tem que ter medo de alguma injustiça que você pratica, né? Se você praticar injustiça, truculência, você realmente pode ter uma vingança. Sim. Mas se você está fazendo o seu serviço, eles sabem. Sabe. Porque eles sabem quando eles fazem alguma coisa de errado. E como você falou, se eles erraram, eles sabem que eles vão ser penalizados. E é isso. E isso deixa todo mundo tranquilo, né? Porque todo mundo sabe o que fez. Exato. Isso é exatamente isso que eu ia falar Quando também. eu estava na direção da PANC, por várias vezes perguntaram se eu queria segurança. Você quer segurança? Você anda sozinha? E eu dizia assim, não, eu sei o que eu faço. Eu sei como eu trabalho. Então, obviamente, que a gente não vai negligenciar, vai ter, né, todo um comportamento, Sim, um padrão de normas de segurança, mas você anda em paz porque você sabe o que está fazendo. Exato. Você sabe de que forma você trabalha, né? Então, É isso mesmo. Dá para ficar tranquilo, assim. E só para complementar isso, é interessante que as pessoas... Às vezes, você interroga um preso e a forma como você tem a tua postura, como você pergunta, como você trata, porque eu sempre considerei o preso, ele é apenas um preso. Exatamente. Todos os outros demais direitos preservados. Exatamente. Então, muitas vezes ele disse assim, os presos falaram assim, nossa, doutora, a senhora fala diferente com a gente, a senhora trata diferente. Eu falei, mas esse é o tratamento adequado do preso. A gente só quer que você cumpra o que você precisa cumprir diante do desvio da lei, somente isso. Todo o resto de menosprezo, de humilhação, isso não está no protocolo policial. Verdade. E aí, quando a gente fala da polícia penal, eu penso muito numa coisa, Adriana e Gi, que é o seguinte, na persecução penal, que começa com a polícia, com a prisão, que vai para o processo, Ministério Público, Defensoria, juiz, termina na execução. Então, todo esse caminho, para que vocês entendam, esse caminho da legislação penal, ele é longo, mas se não tiver uma eficiência com ela na ponta, na execução penal, todo o trabalho que foi feito anterior, ele não tem eficácia. É verdade. Então, o trabalho de vocês é como se fosse o fecho. Isso. É a cereja do bolo Exatamente. da persecução penal. É Você verdade. sente isso? A importância desse trabalho? Eu sempre tive esse sentimento de que o nosso trabalho ele é muito importante. Ele é muito importante. E precisa ser mais visto, né, pelas autoridades, pelos aqueles que têm o poder da caneta de ajudar, de contribuir de alguma forma. Porque o que acontece é que é um trabalho que não é visto, que é esquecido. Né? Só que não é exatamente como você falou, essa cadeia toda processual, se no final o apenado não tem ali o mínimo necessário, as garantias mínimas, como saúde, educação, né? Vai ter falhado todo. E é tão caro. E é tão um processo caro. tão E olha, caro. essa conversa está tão interessante que a gente até esqueceu do nosso intervalo. A gente já volta com a continuidade dessa conversa, ela explicando para a gente não só a vida dela como policial, mas também a vida dela como uma mulher num ambiente hostil e que precisa de muita coragem e determinação para ser eficiente como ela é. A gente já volta com vocês. Até já.
voltamos com ela, Adriana de Paula. Ela tem uma elegância na fala, ela tem uma colocação nas palavras que assim, a gente fica embebido com ela falando. Mas ela, ao mesmo tempo, ela tem uma força, gente, que eu já presenciei muitos fatos, inclusive pessoais da vida dela, que demonstram o quanto essa mulher ela é antifrágil. Ela é exatamente antifrágil. Mas uma mulher antifrágil em ambiente hostil, como é que lida com isso? Porque você lida com um ambiente que já não te é favorável, porque é um ambiente masculinizado, é um ambiente que tem muita concorrência de trabalho e de resultados, então você está sempre sendo olhada, observada, para testar até onde vai a sua competência, o teu trabalho realmente é bom. Então, como lidar com esse emaranhado de situações e voltar para casa sem, eu vou falar até brincando, sem ficar doida, né? Voltar para casa sã. Como que é a tua rotina diante desse trabalho, Adriana? Olha, de fato, é um ambiente que a mulher não é muito bem-vinda, né? É bem complexo falar de sistema prisional e trazer para essa nossa realidade, ser mulher e entre tantas, porque não somos apenas profissionais, sim, né? Somos mães, somos filhas e tem todo um contexto social, intelectual, psicológico, enfim. E não é fácil para nós mulheres conseguir, não é apenas chegar no lugar, mas se manter nesse lugar. Como é difícil, o tempo todo você tem que provar que é capaz, o tempo todo você tem que ser muito melhor, muito boa, muito melhor que os homens para poder te darem um pouquinho de crédito. Para se destacar, né? Então, assim, é complexo, é um ambiente difícil para mulheres, mas resiliência, fé e muito estudo, porque também não adianta você só dizer eu quero uma oportunidade, oi, sim, eu tô aqui, alguém olhar para mim. Sim, é você de fato dizer, cheguei, estou aqui e vim para ficar, sabe? Tudo bem, agora não foi, agora não dá, não gostou, mas eu continuo tentando. Me preparando. Então é o tempo todo. Eu tenho uma fala que eu digo assim, estar constantemente amolando o facão, sabe? E estar preparado para quando uma porta abrir, estar preparado para quando... E não apenas ficar esperando, né? Então, eu acho que, na verdade, independente de gênero, acho que o ser humano, ele precisa estar o tempo todo se preparando, o tempo todo apto, o tempo todo pronto para quando uma porta abrir, para quando uma oportunidade vier. Então, é a busca inconstante desse crescimento. Pelo preparo, né? Em todas as áreas, em todas as esferas. Mas tem uma coisa, né, que todas as vezes que nós mulheres que ocupamos esses ambientes, quando a gente reclama, tem sempre uma ideia de que a gente é reclamona, que a gente é vitimista. Sim. Mas não é, gente. A gente vive um ambiente hostil, um ambiente masculinizado e que nós, de fato, temos que firmar sempre o nosso posicionamento de forma muito contundente. Eu sinto isso. Você sente isso, Gi? Eu sinto. Apesar de que, assim, hoje em dia, eu não sinto mais... Com tanta veemência? Não sinto mais. Eu vou confessar que eu não tenho mais... Eu não sinto muito mais isso, né? A gente meio que se enrijeceu de tal forma que se alguém vem tentar diminuir, tu só olha e fala... eu já falo, não. Ou então a gente já ocupou esse papo, não. A gente já ocupou tanto esse espaço que ele já não é mais discutido, né? Sim. A gente já firmou o posicionamento. Exatamente. Consolidado, Então, assim, hoje em dia... Mas não é uma regra, né? Não, muitas mulheres... Para quem está chegando, exato, principalmente. É um processo doloroso. Nosso caso, a gente tem mais de 20 anos. Então, para nós já 14 consolida. anos na Polícia Penal, né? Nosso caso, vamos pensar agora. A gente acabou de ter um concurso público, né? Muitas mulheres entraram. Se a gente observar como a gente tem um posicionamento, nós, as veteranas, e como elas se portam, a gente ainda percebe uma certa insegurança e um certo tateado. Tanto é que, algumas vezes, assim, quando eu percebo que elas estão deixando de fazer alguma coisa, eu chamo e falo, faça isso, se imponha. Isso. Não é porque você está no estágio que vai... Hoje mesmo eu tive uma conversa sobre isso. Que eu sei que é muito complicado para a mulher quando ela está chegando, ainda mais nessas profissões que são muito masculinizadas, né? O que mais é engraçado é porque quando uma mulher chega em determinado lugar, o comentário sempre é, quem colocou? Quem é o pai? Quem ela é casada com quem? Com quem ela ficou para chegar ali? Isso então, para não falar dos outros comentários que podem fazer, né? Eu estou tentando ser, né? Delicada.
mas a gente escuta coisas Escuta. absurdas, É, absurdas, calúnias, difamação, que você fica assim, meu Deus. Então, é como se o tempo todo a mulher ela não tivesse a capacidade intelectual de estar ali. Tem que provar, Sempre há o tempo uma inteiro. dúvida, né? E principalmente se for uma mulher solteira. Nossa, dobrado. Pior ainda. Talvez se for bonita, meu Deus, muito. E a concorrência, quando você falou da mulher solteira, você percebe isso também vindo do feminino, das próprias Muito, colegas, das próprias muito. mulheres? Eu também. Exato. Eu percebo muita concorrência, E a gente muita fala, deslealdade gente, da isso é própria muito mulher. importante. E a Olha gente isso. fala muito em sororidade, nós temos que nos unir, mas na prática. Na prática, não somos muito unidas, raro é raro. você encontrar uma mulher que diga, amiga, o que você precisa, estou com você, pelo contrário. Olha, por exemplo, quando eu fiz o curso em Brasília, eu recebi muita crítica de mulher. Muitas amigas dizendo assim, que absurdo você deixar uma criança, o meu filho tinha na época Nossa, olha isso. 5 anos de idade, e o pai ficou com ele, eu não deixei meu filho com qualquer, Sozinho. eu deixei com o pai, com uma estrutura familiar, e aí, com uma rede de apoio, e aí muitas mulheres disseram que era um absurdo eu ter ido fazer um curso fora se eu tinha um filho, que eu não pensei em nenhum momento Nossa. nele. Então, sobre a mulher, sempre há esse peso. Se tem você peso. faz, errou porque fez. Se você não faz, tá abrindo mão da carreira por causa da família. Aí a crítica. Então você nunca vai estar em paz. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente quer. Exatamente. Até porque essa mulher, essa crítica, ela não vem sobre você. Essa crítica, ela está falando sobre ela. Ela mesma. Essa mulher que fala, como assim você deixou o teu filho de 5 anos e foi fazer um curso? Ela está dizendo o seguinte, eu não tenho essa coragem. Exatamente. Eu não consigo. Só que até você ter essa maturidade para receber essa crítica, difícil. você já chorou, chorou. você Já se sofreu, julgou, já se sentiu pensou culpada. que estava errada. Então, são várias fases, né? Exato. Que até você chegar... Hoje eu tenho essa maturidade de quando alguém diz... sabe, o fulano falou, não quero saber. Sabe, o fulano disse, não quero, obrigada, guarda pra você. Então, hoje, pra mim, já não é mais relevante a opinião das pessoas. Nossa, Isso, como é bom que legal. Que libertação! Nossa, isso gente, é mesmo. Como é libertador. Como é bom esse lugar de sabedoria, vocês não têm ideia. Então, assim, a idade não traz só rugas e necessidade de botox. Ela traz uma paz interior que vocês não têm ideia. Paz de não precisar se justificar, de não precisar explicar o porquê do não. Sabe? É muito bom. É Só muito que, bom. Por que só não? que a Adriana, de 5 anos atrás, ela sofria com essa crítica. Ela sofria com as escolhas, ela sofria... Hoje, quando eu tomo uma decisão, que eu já pensei lá em casa, já planejei... Tanto faz se o A ou o B A crítica. vai me criticar. Eu sei que eu tomei a decisão da melhor maneira, dentro dos meus princípios, dentro da legalidade, que são coisas mínimas, né? Sim. Pra mim. Sim. Então, hoje é isso, essa libertação. É isso, é Mas a nem sempre é maturidade. assim, né? É muito Processo. bacana isso. Não, e você vai ver. Não, e a gente está aqui disputando. Não, e você vai ver que assim, ó, que nem eu e a Fran, a gente, olha quantos anos, né, Fran? E assim, Muitos anos. por incrível que pareça, gostar eu gosto de todo mundo, assim, né? Um ou outro, Convive tal. bem, né? Você não convivo bem com todo mundo, mas assim, você tem pessoas que são as do coração, Sim. né? A Fran, a gente no trabalho mesmo, a relação profissional, muito pouco, né? Eu acho que a gente nunca trabalhou Juntas na mesma unidade. Não. Não, nós começamos a trabalhar na mesma corregedoria. Corregedoria. Foi. Nós começamos juntas, mas assim, foi pouco tempo, mas a gente sempre teve muita afinidade, né, uma com a outra. Sempre a gente se via à distância, mas sempre Era sempre aquela coisa, nossa, que legal. uma admiração, Vai, uma é tão torcida. raro isso. É raro. Eu tão sei que é raro. Como seria bom se as mulheres se unissem Tivessem mais isso. E pudessem, por exemplo, amiga, vem cá, olha, você falhou aqui, vamos resolver? Olha, amiga, você poderia fazer assim, não. E ouvir, Essa né? mulher que ela, em tese, não concorda porque tu acha que tu erraste de alguma forma, ela vai pra roda. Ela vai pra roda e escarnecer teu nome. Ela vai pra roda e dizer ela não serve, tinha gente melhor. Você nem sabe. Podia Você ser nem um sabe. homem mesmo, né? E infelizmente a gente ainda tem muito isso. Tem Mas eu muito. acredito muito mesmo. Acho que a gente está evoluindo, Isso aqui, né? pra mim, já é uma evolução. Sim. Isso aqui Sim. já Sim. traz pra outras mulheres que estão lá em casa nos assistindo, que ela vai se autoanalisar e dizer assim, caramba, eu quero ser essa mulher. Sim. Eu quero
não só ser ajudada, como eu quero também ajudar. E eu quero parar de ser essa mulher que fica competindo com a outra. Que sabota a outra, sabota que a outra. critica a outra, que só abre a boca para criticar. Nunca tá bom, né? E eu acredito que a gente vai chegar num outro patamar, num outro nível, em que mais mulheres vão alcançar espaço e abrir. Porque cada vez que uma mulher ela alcança um espaço, ela tá abre para os outros. É isso aí. Né? Ser mais fácil para outra. Então, assim, é um processo. É um processo. A gente já foi pior. E graças a Deus a gente está aqui hoje. Né, pra poder Engraçado falar. você falando disso, Adriana. O podcast Mulheres Seguras, quando a gente pensou nele, a gente pensou o seguinte: é um ambiente em que as mulheres podem se sentir seguras para falar. E que essas falas abram caminho para que outras mulheres... Então, a gente traz mulheres aqui extremamente relevantes, como é o seu caso. E essas mulheres, as outras mulheres que assistem a história dessas mulheres que são convidadas, abre algum flash nela que diz assim, isso aqui eu consigo fazer. Então, por exemplo, a gente já trouxe muitas mulheres venezuelanas que chegaram aqui andando. Hoje são empresárias. Então, essas histórias de mulheres seguras são mulheres seguras de si que formam um ambiente seguro. Então, isso aqui é um ambiente para ser seguro para todas as mulheres que possam vir e que expanda. Eu sou super fã desse podcast, sou super fã de vocês duas, porque eu percebo isso aqui como uma semente. Uma cura. Sabe? Aqui é uma semente que está germinando em vários corações, não só nesse estado, como em todo o nosso país. Uma mulher que assista esse vídeo e possa olhar e dizer, um dia eu quero ser isso, um dia eu quero fazer isso. Para nós já está ótimo. Já cumpriu a missão. É porque a gente vive tanto no automático, na busca pelas nossas realizações pessoais, que a gente não consegue se dar conta que nós estamos aqui para uma missão. Sabe? E que a gente possa fazer isso, alcançar mais pessoas. Se cada uma alcançar uma... Como vai ser esse mundo? Né? Vai ser muito melhor. Vai ser incrível. Nossa, mesmo. Que legal. É muito bom. Não, quando a gente fala, às vezes, do pod, é muito gratificante, porque a gente traz convidadas como você, que são pessoas muito especiais. A gente assim, conversa muito sobre as nossas convidadas, né? E a gente procura trazer realmente pessoas que tenham conteúdo, pessoas que possam falar alguma coisa que é interessante, que vai tocar, que vai inspirar outras pessoas. E isso é fundamental. Para nós, uma tocada já cumprimos vale nossa muito, missão. Vale Falar em missão, eu quero... falar, não tem como a gente não falar dos nossos patrocinadores, né? Sim. Parima, Rentacá e Chá Leão. Chá Leão, que é um chá que a gente serve para as nossas convidadas e elas amam e a gente também. Então vamos fazer um brinde. Ao Parima. Delícia. E ao chá Leão. E você Vou começar a usar, gostei. Então, gostou? Esse chá você encontra em todos os supermercados e distribuidoras da cidade. E é o Chá Leão. Então, esse aqui é o sabor morango com laranja. Morango com laranja, esse aqui. Bom, né? Então, mais uma vez, obrigada ao nosso patrocinador Leão. Obrigada. E ao Parima Rentacá, que tem os melhores veículos e estão disponíveis lá na Rentacá. Vá lá e faça o seu contrato com o seu carro. Se você ficou sem carro, se você está sem carro por algum outro motivo, Parima Rentacá vai solucionar seu problema. Olha isso só. Aí. Até rimou. Valeu. Adriana, a gente estava falando sobre isso e não saía da minha cabeça assim, algo falando assim, ó. Ela é uma pessoa espiritualizada. Você tem isso, assim, sua fé, você se prepara, você é uma pessoa que é devota, assim, tem alguma coisa assim especial nesse lado espiritual que te ajuda a ser mais centrada? Eu nem sei o que seria de mim se não tivesse, sabe? Porque se eu não tivesse a fé que eu tenho, certamente eu nem estaria aqui hoje, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sei vem dele, né? O nosso Deus. Ele é minha força, ele é minha sabedoria, ele é que me sustenta. Então, não tem como. Eu nem sei como é que vive um ser humano sem ter fé em alguma coisa. É verdade. E tem algum momento que você realmente disse assim... Teve um momento que eu já disse assim para Deus. Eu falei uma frase que eu não sei. Eu disse, Deus, às vezes eu acho que o Senhor esquece que eu sou carne e que eu tenho limites.
que às vezes a exigência é tão grande que o meu corpo não aguenta, Sim. ele sofre. Eu já fiz uma oração nesse sentido. Já chegou com você esse momento de dizer assim, Deus, Muitas vezes, né? Tá Mas- pesada a tá cruz, né? pesado, tá pesado. Eu sou limitada. Eu já fiz sim orações assim, mas eu sou muito chorona, né? Eu digo, Deus, corre aqui, eu preciso de colo, me ajuda. E tem vezes que eu falo pra ele, Senhor, não tô entendendo. O que eu fiz? Me mostra. Eu tenho muito essa mania de dizer, Senhor, se eu errei, se eu tô falhando, me mostra para que eu possa corrigir. Sim, sim. Sabe? Só que às vezes não é sobre um erro. Às vezes não é porque você falhou, porque você errou, mas porque tem algo para você viver É lá a na jornada frente diferente. que tá te preparando. Sim, É. a jornada. Então, o deserto é necessário, Deserto é a necessário. solidão é necessário, o silêncio, as portas fechadas são É necessárias. verdade. Porque é tudo isso que acontece na nossa vida que vai forjando, sabe? Que é para quando você chegar lá, você lembre de onde veio. Para que Isso. quando você chegar em determinado lugar, você consiga revisitar o seu início. Então, algumas pessoas, no meu trabalho hoje, eu trabalho ali na penitenciária, algumas pessoas falam assim, como é que você consegue vir para um plantão depois de 14 anos trabalhando aqui, sempre assim, feliz, sempre sorrindo? Aí eu falo, porque eu revisito sempre a Adriana do passado. Então, eu lembro da Adriana que vendia café, eu lembro da Adriana que fazia a unha, eu lembro da Adriana que ajudava a mãe, né, lavar uma roupa, e, enfim. Então, quando eu lembro de onde eu vim, eu não consigo não ser grata. Que bacana. Não consigo. Então, para algumas pessoas, onde nós estamos, talvez não seja tão relevante. Só que para você tem que ser muito relevante. É isso mesmo. O que você faz pra você tem que ser muito importante. Tem gente que fala assim, nossa, mas você é só uma policial penal. Eu falo, não, meu querido, eu sou a policial penal. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. É isso licença. mesmo. Então é sobre isso, é sobre você lembrar de onde veio e ser muito grata Que aonde bom. você está. Ainda queira galgar algo, Sim. né? Porque eu não quero parar aqui, quero sim, tem muitas coisas ainda na vida que eu pretendo Claro. alcançar. Só que hoje eu me sinto extremamente grata onde eu estou. Mas agora a Adriana não é só Adriana do sistema penal, ela também é empreendedora, ela tem um negócio agora. Fala pra gente como surgiu essa ideia, o que é. Exatamente. Gente, é fantástico isso que ela vai falar. Então, eu já tinha uma turminha que estudava comigo para concurso e eu resolvi aumentar um pouquinho, né, o sonho, e dessa turminha viramos um curso para concurso. Hoje eu tenho um cursinho preparatório para concurso, Mais Foco é o nome. E Fica onde, Adriana? fica no Santa Teresa. Uhum. Então, ainda é um bebê. Tem né? Instagram? Tem, é Mais Focos Concurso. Mais Foco Concurso. Mais Foco é extenso mesmo. Então, ainda é um embrião, ainda é um bebezinho, né, que acabou de nascer, pouco menos de um mês, mas já temos uma turma lotada. E eu tô muito Que legal. feliz. Porque para mim não é uma empresa, não é um negócio, é um sonho. É você poder contribuir com outras pessoas, é você... Quantas pessoas chegam lá e estão cansadas, e estão tristes, estão desmotivadas. Eu falo, ei, olha pra mim, eu consegui, você também consegue, sabe? E outras pessoas que chegam pedindo uma bolsa, pedindo ajuda. Poxa, eu não tenho condições. Eu, calma, vem aqui, vamos conversar. Então, assim, a minha vontade mesmo era que fosse gratuito. gratuito. Juro eu pra sei. vocês, a minha vontade era abrir um instituto e todo mundo poder estudar e fazer aulão e receber as crianças para lanchar. Mas infelizmente ainda não estou nesse Ainda. patamar. Ainda, porque eu vou chegar lá. Então a gente tem aí o Mais Foco concurso, que estamos com turma aberta, né, preparando para o concurso do bombeiro, PM, que está na iminência de sair. Olha. O concurso mudou a tua vida? Estudar, Exatamente. sentar na cadeira e dizer assim, é daqui que vou provocar mudança. Foi isso que mudou? É isso que você Totalmente. ensina? Mudou a minha vida, mudou a minha família. Hoje, poder proporcionar para o meu filho o mínimo necessário, né? Educação, Sim, saúde, segurança, um lar.
sabe? Coisas que eu não tive. Eu não tive um lar, eu não tive uma boa alimentação, não tive uma boa educação. Sim. E hoje, quando eu olho pro meu filho, eu falo, valeu que a vitória. pena. E é isso que eu falo para as pessoas. Quando eles chegam lá, ai, tô desmotivado, tô cansado, eu falo, ei, meu querido, acorda. Acorda, é hoje, é agora. Isso vai mudar a sua vida. Isso aqui vai mudar a sua vida, vai mudar as pessoas que estão em sua volta. Então, o concurso, para mim, é a opção de quem não tem herança. Mas aí você toca num ponto que é muito interessante, porque as pessoas que olham para a gente acham que foi uma jornada tranquila, fácil. Então, assim, falar de que você teve muita dificuldade para estudar, você fez cursinhos? Eu não tinha condições de pagar. Você estudou sozinha? Eu estudei sozinha. Então, algumas vezes os professores me davam bolsa. o ticketzinho para assistir o aulão. O aulão. Porque legal. eu não tinha condições de pagar um aulão de R$10. É só para que vocês entendam, gente, que a gente dá jeito. É difícil para todo mundo, mas o obstáculo está aí para ser ultrapassado. A Adriana não tinha a bolsa, não tinha o cursinho, mas ela aproveitava cada oportunidade, estudando sozinha ou aproveitando uma oportunidade que alguém desse. E foi assim que ela conseguiu chegar. Então, ensinar isso para o outro, de que, gente, não é fácil. Não é que foi fácil para mim, que não é fácil. Vai ser, hoje está difícil, hoje eu trabalhei o dia inteiro, não sei se eu vou... Não é fácil mesmo. Isso aqui é para forjar você. Não existe, gente, a facilidade que vocês acham que tem. Não tem. Quem passa no concurso público, quem muda de vida e não vem de um berço, gente, ultrapassa barreiras quase intransponíveis. Então, não ser fácil é o normal, tá? Não ser fácil é o normal. E às vezes o aluno vem chorando, né? Dizendo, hoje eu briguei com não sei quem, hoje o pneu da moto, o pneu da bicicleta furou, professora, hoje eu vim só com almoço. Show! Essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Infelizmente. E parabéns, você chegou. Você já tem 10 passos à frente daqueles que estão em casa chorando. Que não vieram. Não adianta chorar as pitangas. Isso mesmo. É andar enxugando as lágrimas. Exatamente. Só vence assim. É verdade. Não tem outra fórmula, não tem outro caminho. Hoje, a opção de quem não tem herança é estudar. Exatamente. E esse é um fragmento. Você tem mais perguntas, não? Não, eu já ia pedir para a Adriana se despedir, falar para a gente assim, o que ela pretende daqui a 10 anos assim, na vida de realização. Quem vai ser a Adriana daqui a 10 anos? Que lugar você vai ocupar de direito e merecimento? Amém. Então, muitos sonhos, muitas ideias, né? E eu pretendo ser delegada. A gente fica muito feliz. E eu espero um dia revisitar esse podcast, lembrar de tudo isso. Eu espero um dia olhar para esse vídeo e dizer, caramba, eu cheguei aqui, eu consegui, é possível, né? Sim. Basta realmente se esforçar. Que bom, que bom. Vai acontecer. Vai acontecer. Já está posto, basta só acessar. Adriana, muito obrigada pela sua disposição em vir aqui contar pra gente um pouco, um fragmento, gente, do que é essa mulher. Então, a gente soube um pouquinho do que é a Adriana de Paula. Muito obrigada mais uma vez. Você é uma querida, você é uma mulher admirável. Eu desejo também tudo de bom. Eu tenho certeza que aonde você estiver, você vai fazer o seu melhor. Obrigada. Muito obrigada a todos que estão em casa nos assistindo. Qual a tua rede social, Adriana? Adriana de Paula, PPRR. Ok. Gente, nós chegamos ao final de mais um podcast. E nós esperamos que vocês saiam mais fortes do que entraram. Fiquem seguras. Até a próxima. Até.